Olá pessoal, me chamo Dirceu Bruno e sou aluno da segunda fase do curso de Geografia Licenciatura da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Sou discente voluntário do projeto de pesquisa e do programa de extensão, ambos instituídos no LabRed e coordenados pela professora doutora Amanda Cristina Pires. Em função das restrições da pandemia da Covid-19, o LabRed teve a ideia de criar podcasts e vídeos como alternativa de apresentar, divulgar e discutir as ações que foram e são desenvolvidas no programa de extensão e no projeto de pesquisa. Neste vídeo, iremos ilustrar a entrevista realizada neste mês com a professora doutora Edna Lindaura Luiz, do Departamento de Geografia da FAED UDESC, apresentando os processos do meio físico nas encostas em Florianópolis e os riscos e ameaças para a ocupação humana, tema o qual a professora apresentou em nosso evento virtual, Risco dos Movimentos de Massa e Alternativas para o seu Gerenciamento. A professora Edna iniciou conceituando 3 termos importantes: ameaça ou perigo, vulnerabilidade e risco. Para a professora, ameaça significa um fenômeno ou processo que, por sua simples ocorrência ou por sua ocorrência acima de certa magnitude, pode interromper a situação de normalidade de um certo sistema, como uma comunidade, um município, uma região, provocando perdas e danos. Vulnerabilidade é a possibilidade de certos elementos ou sistemas de serem mais atingidos por um perigo ou ameaça. Alguns elementos são mais vulneráveis a determinadas ameaças, enquanto outros são mais resistentes. A vulnerabilidade, quando se refere à comunidade humana, é medida através de certos parâmetros, tais como conhecimento ou não sobre a ameaça em si, nível de renda da população, grau de instrução desta população, idade das pessoas que poderiam ser atingidas e até o grau de coesão social desta comunidade. Risco é a probabilidade de que determinada ameaça de fato ocorra e atinja elementos vulneráveis a ela. Risco é sempre uma situação potencial, uma probabilidade, e quando ela se concretiza se torna um acidente, um desastre ou até uma catástrofe, dependendo da intensidade das perdas e danos causados. Após essa conceitualização, foi explicado as características do relevo de Florianópolis e por que essas condições se tornam um perigo para a ocupação humana. De acordo com a professora Edna, o relevo pode ser entendido como um conjunto de formas e seus processos modeladores. Assim, qualquer relevo apresenta uma dinâmica que são os processos que esculpem as formas ao longo do tempo. Nossas praias são um exemplo. No inverno e primavera, as ressacas produzem muita erosão nas praias, deixando-as mais estreitas. Já no verão, as praias são mais largas e com mais areia, pois o mar é mais calmo. As dunas são outras formas de relevo que costumam mudar de um dia para o outro, caso o vento mude de direção. Nunca se deve morar em cima ou junto de dunas, pois elas podem soterrar os lugares no seu movimento de mudança frequente. As encostas dos morros em Florianópolis também podem ser lugares perigosos, especialmente perto dos rios, uma vez que eles podem encher muito rápido durante as chuvas e provocar inundações e erosão nas suas margens, bem como os blocos de rochas, que costumam ser encontrados ali, podendo ficar soltos caso a chuva retire o solo em torno deles. E uma vez soltos, estes blocos podem cair ou deslizar em costa abaixo e fazer muitos estragos caso haja residências e infraestrutura urbana no seu caminho. Ainda sobre as encostas, por causa dos seus terrenos muito inclinados, as pessoas costumam fazer cortes e aterros para deixar os terrenos mais planos e fazerem suas construções. Às vezes ainda, para deixar os terrenos planos, as pessoas fazem um muro embaixo na parte mais baixa da encosta e se preenche atrás até em cima com aterro. Isto é outro perigo que se cria, pois o muro pode não suportar o peso do aterro. Tanto os cortes quanto os aterros criam ameaças que não existiam naturalmente. Florianópolis tem outros perigos, que são as áreas baixas e mais planas dos diferentes tipos de planícies presentes em seu território, as quais estão sujeitas a alagamentos e inundações. Em algumas dessas planícies
Estas são causadas pelo transbordamento de rios, mas podem nem ser deflagradas por chuvas intensas, e sim por fenômenos de marés altas. A professora Edna também salientou que cada setor do relevo do município tem suas ameaças específicas. Para a explicação da professora, as encostas também estão sujeitas a deslizamentos naturais, ou seja, em locais não habitados, apesar de serem mais raros. Os fluxos torrenciais em rios que descem estas encostas em movimentos de precipitação intensa são também ameaças, em geral mais pontuais, menos extensas em área, mas inclusive há registros de vítimas fatais em algumas ocasiões. Segundo a professora Edna, não temos grandes desastres em nosso município, mas quem mora nas encostas tem mais probabilidade de sofrer perdas de vidas humanas, enquanto que nas praias e planícies existe mais probabilidade de sofrer perdas e danos em áreas mais extensas e com maior frequência de ocorrência, mas com menor risco de haver perdas de vidas humanas. E para finalizar, a professora Edna também apresentou algumas ações que poderiam evitar a ocorrência desses eventos. Sendo esclarecido que a elaboração de um mapeamento detalhado das ameaças que ocorrem em nosso município são o primeiro passo para assim se estudar as vulnerabilidades das populações a estas ameaças. Cada caso deve ser tratado em sua especificidade, de tipo de ameaça, sua área de ocorrência e quem são os elementos vulneráveis e por que são vulneráveis. Assim se deve pensar qual medida estrutural pode ser adequada para cada caso. Depois do mapeamento detalhado dos diferentes tipos de áreas de risco, deve-se incluí-los no zoneamento do plano diretor para ações áreas que já convivem com os problemas. E quem sabe, criando um seguro de risco para a população que vive nestas áreas, fornecendo assessoria técnica gratuita para todas as medidas estruturais de diminuição do risco, propondo ações de conscientização sobre os riscos com a população que está exposta a eles, e fazer toda uma ação de fiscalização para que as áreas sujeitas a ameaças, ainda que não são ocupadas ou densamente ocupadas, não venham a sê-lo, o que criaria novas áreas de risco para o município ter que gerenciar. A equipe do LabRed agradece a sua atenção e não deixe de acompanhar nossos vídeos e podcasts em nossas redes sociais, sempre com novas informações sobre atividades desenvolvidas em nosso projeto de pesquisa e programa de extensão, além de informações sobre riscos e desastres. Obrigado e até a próxima!